Olá, meu nome é Luana, eu sou técnica do campus do Sertão, sou formada em Bioquímica e doutora em Ciências da Saúde, trabalho com oficinas culinárias com a ideia do resgate da autonomia do ser humano sobre a sua própria alimentação. E hoje eu vim aqui falar para vocês um pouco sobre a experiência de oficinas com pães de fermentação natural. A nossa oficina ela se baseou em que cada indivíduo, cada aluno pudesse fazer o seu próprio pão e ter um contato direto com a massa e entender e observar a sua massa, observando principalmente as suas reações a cada etapa. Então nós inicialmente preparamos e entendemos como cultivar o fermento, né? E a partir do fermento pronto, desenvolvemos técnicas de panificação para alcançar um pão de melhor qualidade, com maior estrutura, mais bonito. Então as etapas elas iniciam com a autólise, no qual a água e a farinha são misturadas e aí a gente dá um tempo para que as enzimas contidas na farinha possam agilizar a formação da malha de glúten. Depois nós misturamos os ingredientes, que no nosso caso é somente azeite, sal e um pouquinho de açúcar, para que seja incorporado. Depois adicionamos o levain e aí sovamos a massa. Após a sova, o que a gente tem é o feitio das dobras. As dobras elas contribuem para que a gente faça camadas dessa massa, para que quando a fermentação aconteça, o pão ganhe estrutura, altura. Sobre o fermento. O fermento, que pode ser chamado de levain ou sourdough ou massa madre, ele é composto por uma associação de leveduras e bactérias, principalmente lactobacilos, que vivem em simbiose e foram isolados a partir do ambiente em que os seres humanos vivem e também da sua pele. Bom, as leveduras elas têm um papel fundamental na produção de CO2, fazendo com que o pão cresça, né? Através da fermentação em si. E as bactérias, os lactobacilos, eles são responsáveis principalmente pela produção de ácidos orgânicos que vão dar sabores característicos à massa. A diferença de uma fermentação natural para uma fermentação feita com Saccharomyces cerevisiae é exatamente o tempo, porque a fermentação natural ela é mais lenta e mais longa, e também o sabor, porque durante esse processo mais lento de fermentação você tem essa produção de ácidos orgânicos, a síntese de alguns aminoácidos que vão dar mais sabor e enriquecer nutricionalmente a sua massa, deixando também a massa mais digesta, consumindo um pouco da malha de glúten, tornando esse pão mais digesto, menos irritativo ao intestino. E por último, depois conduzir essa fermentação de forma lenta, que nós fazemos aqui no sertão em função da temperatura, e aí então a gente conduz essa fermentação na geladeira para que possa ter entre 18 e 24 horas de fermentação. Quando o pão cresce 2/3 do seu tamanho, então nós fazemos um corte para que os gases produzidos durante o forneamento, durante o tempo em que o pão vai ser assado, esses gases possam sair e não romper a casca como se fosse uma rachadura. E a parte de fornear, nós usamos um forno pré-aquecido, 250 graus, e usamos uma panela de ferro para simular um forno de lastro, que seria um doador de calor estático, que faz com que você alcance as reações de Maillard e de caramelização para obter uma casca bem douradinha e crocante, e aonde você fez o corte, a pestana, né? Como vocês podem observar aí na foto do pão que eu vou mostrar para vocês. É muito interessante essa experiência nossa de cada um fazer o seu pão, já que o Campus do Sertão trabalha com o PBL, né? O aprendizado baseado em problemas.
e para os alunos da agroindústria, principalmente, ter a experiência de partir da farinha e da água e obter o seu pão. O legal de se fazer pães e principalmente de ser de fermentação natural é porque isso resgata valores ancestrais referentes ao primeiro alimento processado desenvolvido pelo homem, né? Além disso, faz com que nós possamos lidar com os elementos da natureza e lidar com o fato de cultivar micro-organismos, de fazer reações bioquímicas e observá-las para obter um resultado palpável, aromático, saboroso e muito bonito, que é o pão. Bom, o Campus do Sertão ele disponibiliza através do grupo de pesquisa Chique Chique, no final de 2018, aulas de yoga para a comunidade externa e para a comunidade acadêmica. Esse projeto ele foi financiado com recursos do edital UF Saudável, no qual nós aprovamos e podemos adquirir o material necessário para as aulas. É interessante dizer, como tapetes, blocos e cintos, mas é interessante dizer que esse formato e essa proposta do projeto cabia exatamente ao formato do nosso campus, que é um campus que está iniciando e o yoga ele não exige grande infraestrutura, somente uma sala de aula, e isso nós tínhamos. E foi muito interessante ver os alunos participando, mas também professores, técnicos e as pessoas da cidade. Foi bem prazeroso e gratificante ouvir o retorno de melhora na qualidade de vida, diminuição dos quadros de ansiedade, melhora na concentração e no aprendizado. Um aspecto interessante de trazer o yoga para o sertão é que o yoga ainda é uma atividade muito elitista e cosmopolita, ou seja, que acontece somente nos grandes centros e ainda muito frequentado somente por pessoas de maior poder aquisitivo. Então esse projeto ele viabiliza o yoga para o interior, para o sertão, mas também o acesso e a oportunidade dessas pessoas de conhecerem essas técnicas e utilizarem isso para o seu bem-estar, para a diminuição dos quadros de ansiedade, uma vez que nós estamos em uma sociedade com um volume de informação muito grande, com um esquema de produtividade exacerbado, o que tem deixado cada vez mais diminuído a atenção do indivíduo, diminuído o autocuidado. E esse projeto ele vem nesse sentido de amenizar essas mazelas da sociedade atual. E o que é o yoga? O yoga é uma filosofia indiana de mais de 8.000 anos. E dentro dessa filosofia eu tenho o Hatha Yoga, que é a prática dos asanas, a prática física corporal. E as nossas aulas de yoga elas disponibilizam aulas de Hatha Yoga. Né? O yoga ele trabalha o indivíduo para que ele melhore e cresça fisicamente, mentalmente, emocionalmente e espiritualmente, contribuindo assim para o desenvolvimento também da sociedade. Uma vez que o indivíduo se desenvolve, a sociedade também se desenvolve. Né? Então, com o surgimento da pandemia e o isolamento, necessidade de isolamento social, nós desenvolvemos uma segunda etapa do projeto, que é disponibilizar aulas de yoga online na plataforma do Instagram. Essa etapa foi desenvolvida por mim, Luana e Tamisa, que também é servidora do Campus do Sertão. Assim, o Campus do Sertão disponibiliza, através de um dos seus primeiros projetos de extensão online, aulas de yoga online na plataforma do Instagram, toda terça-feira e quinta-feira às 8 da manhã. A primeira aula foi realizada no dia 31 de março de 2020 e no dia 12 de maio, a plataforma do Instagram disponibiliza o IGVT, no qual nós podemos, além de disponibilizar as aulas ao vivo, deixar as aulas gravadas para que mais pessoas pudessem
participar e fazer as aulas. Essas aulas chegaram ao alcance em média de 150 visualizações. Ao todo foram 36 aulas e uma live de um bate-papo muito gostoso para trocar ideia entre os alunos e tirar dúvidas, e foi muito interessante. Agora o projeto vem para uma segunda etapa, no qual nós vamos fazer as aulas em uma outra plataforma, no qual permite com que a gente visualize o aluno e possa implementar algo para um desenvolvimento de uma prática ainda mais refinada. Então gostaria de agradecer a oportunidade e pedir que sigam a gente na nossa página do Instagram, Yoga UF Sertão. Muito obrigada, namastê!